Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Mais uma terça-feira juntos. Eu e você, aqui em Porto Alegre ainda é friozinho. Eu, pelo menos, sinto friozinho. Olá, Denise. Oi, Ângela. Oi, Rodrigo. Sejam muito bem-vindos. Entrem de pé direito. Tudo bom com vocês? Oi, Catita. Que coisa bem boa ter sempre você aqui comigo. Hoje atrasei um minutinho, porque eu tava dando uma aula até agora há pouco e precisei renovar meus estoques de água, então vou aqui comprovar o motivo do meu minuto extra. Quem me conhece sabe que eu tomo bastante água, né? Denise, você é de Maceió, você não sabe como eu amo a tua cidade, minhas últimas férias foram aí. Eu sou absolutamente apaixonada, tô com uma inveja branca de você, porque com certeza você deve estar com dias lindos, com calor. Até hoje aqui foi mais quente, tá? Mas enfim, eu sou carioca e por mais que eu já esteja 14 anos aqui, morro de friozinho. Mas assim, olha, a inveja branca do teu água, do teu coco, da tua água de coco, do teu mar quentinho, que saudades. Inclusive do Imperadores do Camarão. Cá entre nós, olha, acho que eu nunca comi um camarão igual na minha vida. Aquele chicletinho. Ai, 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 nem me fala, já dá água na boca. Oi, Marina, tudo bem? Estávamos juntas até tão pouco. Que bom que continuamos juntas. Oi, Jéssica. Oi, ai, eu acabei de falar contigo, Ramaf. Eu não consigo falar teu nome, Ramai. Ai, não consigo falar teu nome, que vergonha. Tudo bom? Seja muito bem-vindo igual. Tudo bom, Karen? Sejam muitíssimo bem-vindos. Enfim, Ramayana. Ai, viu? Eu sabia que... Desculpa, eu sei que é ter nome difícil, cheio de consoante, tá? Então, assim, eu sei que a gente tem o tempo todo falar, mas, enfim, eu vou conseguir falar Ramayana. É assim mesmo que se fala? Tem outros acentos, enfim? Ou não? Me diz aí se eu tô falando certo contigo. E o Semara, seja bem-vinda, Adriana Julie! Minha super eterna companheira aí das nossas terças-feiras juntos, né? Que coisa bem boa. Tá aqui dando reflexo na minha lente. Eu vou tirar o óculos, que daí assim é um pouquinho mais fácil. Assim mesmo, então tá, que bom. Os alunos continuam juntos. Oba, que bom, né, Marina? A gente continua na mesma emoção. Hoje, atendendo a pedidos para falar sobre imunidade na live. Então, vou falar sobre nutrição oncológica e imunidade. Por mais que as pessoas geralmente entendam a imunidade mais como Covid, mas eu acho que não é esse o propósito, né? A gente entender um pouquinho mais sobre como a nutrição pode estar bem atrelada com a imunidade, independentemente de fórmulas mágicas muitas vezes vendidas por aí, mas absolutamente conectadas. Agora há pouquinho a gente estava conversando sobre as múltiplas facetas da nutrição, então tive uma aula fantástica com uma galerinha muito bacana, e aí estava falando com a Marina, que está aqui junto conosco, tenho o prazer de tê-la aqui hoje, sobre essa conexão entre os diferentes pontos dentro da própria nutrição, né? Então é bacana a gente pensar nisso, isso está muito na minha cabeça sempre há muito tempo, que a nutrição muitas vezes acaba sendo dividida interiormente, internamente, entre produção e clínica, como se fossem coisas diferentes, né? Como se fossem coisas díspares, e de fato não são, né? Não adianta a gente, enfim, falar uma coisa, prescrever uma coisa que as pessoas efetivamente não façam, não adianta as pessoas fazerem coisas sem respaldo prático, científico, né? Enfim, acadêmico. Então, oi Carol, seja bem-vinda, Larissa, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Eu vou aqui tomar meu copinho d'água, né? Enfim, algumas pessoas já estavam comigo, sabem que estavam vazios, agora estão devidamente preenchidos. E eu espero que assim eles continuem durante a nossa live. Oi, Jenny, seja muito bem-vinda também. Então, pessoal, eu geralmente dou uns 2, 3 minutinhos para esperar a galera entrar para a gente começar a conversar. Então, faltam 30 segundos exatos para a gente começar a falar sobre o tema. Olá, é Jaine? Ou é Jaine? A gente não tem os acentos, né, aqui. Enfim, então, também seja muitíssimo bem-vindo. Sejam tranquilos aí para
exporem, que vocês pensarem, acenarem. Adoro esses momentos, esses coraçõezinhos que vão subindo. É bom pra gente ter um termômetro justamente sobre o processo que a gente está falando, enfim, o mesmo pensamento, né? E justamente multiplicando informações. Deu, eras isso. Oi, Lari! Tudo bom, queridona? Bom te ver aqui também. Adoro estar bem acompanhada. Enfim, então hoje... Oi, Lincoln! Saudades de você. Adoro a equipe multidisciplinar, vou deixar isso muito bem documentado aqui. E, em especial, um excelente farmacêutico que cá está dividindo comigo essa live. Muito obrigada pela tua presença. Que saudade de você. E Carlos Eduardo, um excelente paciente aí. Enfim, que estamos dando grandes passos largos juntos, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre imunidade e nutrição oncológica. Vários seguidores me pediram esse assunto e eu resolvi conversar com vocês com um pensamento de imunidade como um todo, né? Pensando que a imunidade ela é uma construção diária. Todos os dias existe um passo a passo. Por que a gente está falando disso? Porque quando a gente fala em nutrição oncológica, a gente fala que os pacientes por si só podem já ter uma questão de abalo de imunidade pregressa, né? Então, pessoas que, enfim, se alimentam de forma muito enxuta, digamos assim, né? Muito pouco alternada, com muito poucas variedades alimentares e que a gente sabe que isso altera direta e indiretamente a imunidade do paciente, né? Porque o sistema imunitário, obviamente, não se mantém estável com uma falta de oferecimento, de disponibilidade de múltiplos nutrientes, certo? Mas, quando o paciente está sendo submetido a um tratamento antineoplásico, né? Ou seja, um tratamento anticâncer, esse paciente pode ter alterações muito mais significativas na sua imunidade. Por quê? Porque quais são as possibilidades, geralmente, que se tem de tratamento disponível para paciente oncológico? Quimioterapia, radioterapia, cirurgia, imunoterapia, hormonoterapia, enfim, todos que de uma forma direta ou indireta também competem por vários nutrientes que são importantes para a imunidade e que em maiores ou menores escalas tem uma repercussão significativa, né, na imunidade do paciente. Ou seja, é como se fosse uma competição entre quem é que vai pegar primeiro aquele nutriente. Ou um tratamento, ou o câncer propriamente dito, ou até mesmo a Covid, enfim, ou o seu sistema imune. Então é muito importante destacar que a gente não precisa dar excesso de nutrientes, mas esses nutrientes precisam estar adequados, adaptados, enfim, em quantidade, em qualidade, em harmonia e em adequação, né? Salvo o nosso bendito escudeiro com a lei do escudeiro. E esse é um grande passo, que todos os nutrientes estejam de forma harmonicamente disponíveis para o nosso corpo entender que existe sim para o sistema imunitário, ok? E também existe para que os outros tratamentos oncológicos consigam ser factíveis, consigam ser viáveis, consigam realmente serem executados, né? Exequíveis. Então, não posso deixar de dar um beijo e um oi especial aí para grandes pessoas e grandes colegas que estão conosco, que é a Thalita, que é a NutriJulie, que é a Olivia, que eu tenho uma admiração absurda por essa nutricionista fantástica que trabalha com cabeça e pescoço, que também é uma área que eu tenho um fascínio, enfim, faço meu trabalho voluntário bem baseado em cabeça e pescoço. Temos até aqui um paciente, né, laringectomizado, muito importante pra gente, e a Clara também. Então é muito bom ter vocês aqui com a gente, também já aproveitando para dar as boas-vindas para Pabline, né? Enfim, então hoje a gente está conversando sobre imunidade em paciente com oncologia, né? Com câncer, em nutrição oncológica. Pois bem, se essa imunidade é uma questão de construção, ela não aparece da noite para o dia, e que a gente precisa efetivamente proporcionar para o nosso corpo, para o nosso organismo, os nutrientes necessários para que a gente organize da melhor maneira possível e organize, digamos assim, o nosso esquadrão da fumaça, né? Enfim, os nossos soldadinhos do bem, eles precisam ser bem nutridos para que eles efetuem a função imunitária.
como eu estava falando antes, muitas vezes existe uma competição diretamente por nutrientes. E às vezes nutrientes que a gente não consegue perceber. Porque de um tempo para cá é muito comum que as pessoas dissociem e falem de nutrientes muito específicos, né? Então falam sobre alfa-tocoferol, né? Então já nem se fala mais só de vitamina E. Então veja bem, a gente não está falando nem mais de um alimento, a gente não está mais falando sobre um tipo de vitamina, a gente já está entrando no mérito de uma especificidade de uma vitamina. E muitas vezes esses micronutrientes acabam tendo uma função significativa, importante na imunidade, no desenvolvimento da imunidade do paciente, mas que de fato eles sozinhos não fazem a guerra, enfim, ser vencida, né? E é importante que todos eles tenham a sua devido cálculo, devido ajuste, devida adaptação dentro da dieta normal do paciente. Então, existem alguns passos que são importantes para que eles, coexistindo, proporcionem sim ao paciente a possibilidade de terem um sistema imunológico suficientemente capaz e hábil e disponível e possível de combater qualquer infecção, qualquer inflamação, qualquer questão, seja ela oncologicamente falando, aí a gente pode falar de possíveis fístulas, de possíveis escaras, de possíveis alterações, né, imunitárias específicas, de detalhes ali dentro de eosinófilos, neutrófilos, basófilos, um monte de nome difícil, que não é o propósito da gente chegar nesse nível aqui, mas é importante com que o paciente esteja imune suficientemente para entender o que é o normal do organismo dele que ele precisa, como ele precisa também estar bem e ok com a sua carga, com o seu estado nutricional bem organizado e disponível para entender da melhor maneira possível os tratamentos possíveis e necessários para esse desenvolvimento de tratamento anti-câncer e também muitas vezes combater outras infecções, enfim, como gripes, como resfriados, né, como até mesmo coronavírus. Então, Beta, seja bem-vinda, Milene, seja muito bem-vinda, todas com meus coraçõezinhos, que coisa bem boa acalentar aí o friozinho daqui com vocês juntos. Bom, então eu elenquei aqui alguns passos para a gente conversar para fazer com que sejam os pacientes oncológicos diretamente que podem estar aqui nos assistindo, ou sejam as nutricionistas ou até mesmo os outros profissionais da área da saúde que estão todos pensando, mirando, objetivando um propósito maior que é proporcionar a melhor imunidade do seu paciente. O primeiro deles é a água. Em um organismo mal hidratado, a água que tem, ela vai ser diretamente relacionada e conduzida para as funções vitais. A gente não tem como o coração parar de bater, não tem como o pulmão parar de respirar, né? Então, esses órgãos prioritariamente vão ter a água. Então, é o que eu sempre falo assim, para os meus pacientes. Se o nosso corpo inteiro se dividir em 3 partes, 2 são água. Então, todas as coisas, músculo é água também, né? Enfim, cabelo é água, pele é água, falar é água, enxergar é água, ouvir é água, né? Tudo é água. Então, assim, se ele tomar água, ok, ele usa aquela água. Se ele não tomar água, ele vai ter que quebrar alguma coisa, né? Então, além de proporcionar a desidratação, proporcionar uma série de repercussões clínicas, também influenciam, obviamente, na imunidade. Então, quanto mais água, melhor. Claro que existe uma conta padrão que se utiliza, que é tome no mínimo 2 litros de água. Só que esse 2 litros de água, ele é muito geral. Quem tiver aqui pode fazer o seu cálculo, que a gente coloca entre 30 e 35 vezes o nosso peso atual. Então, 30 a 35 mililitros para cada 1 quilo de peso atual. Essa é a quantidade de água que você precisa para manter o seu corpo hidratado. Que é um nome bonito de dizer, tá ok, tá bem hidratado.
Quem me conhece sabe que tomo bastante água. Então, assim, o que eu falo, eu faço. Então, eu sinto muito essa sensação de que eu preciso dizer para a pessoa fazer uma coisa que eu também faça, que eu também, enfim, sirva de exemplo, né, positivo de uma coisa que eu tô prescrevendo. Então, a primeira coisa que a gente tá falando é água e eu vou tomar bastante água. Ok? Isso é muito importante. Um corpo bem hidratado é um corpo que está preparado para para organizar, digamos assim, o seu exército dos soldadinhos do bem para matarem as possíveis, enfim, infecções, doenças, inflamações que acontecerem pelo meio do caminho. Uma outra coisa que é muito importante é a gente falar sobre a ingestão de frutas, legumes e verduras, o que no Brasil se chamou de FLV. Né? Para mim até acho engraçado falar dos FLVs, porque foi uma nomenclatura baseada pelo pessoal do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, e eu fiz pós-graduação lá, e a gente acabava usando esse nome, mas na faculdade eu tinha uma professora que era a Shizuko, que sempre falava que não existe legume. Legume é leguminosa, é feijão, é ervilha, é soja, é lentilha, é milho, né? Que o legume é hortaliça B, né? Enfim, mas aqui a gente fala dos FLVs, mas entendam que quanto maior o número de porções entre frutas e hortaliças no dia a dia, melhor vai ser a sua imunidade. Claro que se puderem ser os verdes bem escuros e aqueles mais laranjas, avermelhados, amarelados, eles teoricamente têm mais quantidade de vitamina C, que sim, está extremamente relacionado com a imunidade. Mas a vitamina C é disponível nos alimentos, como nutriente dos alimentos, e não como suplementação. Por que eu estou falando isso? Porque talvez existam pacientes específicos que precisam de suplementações específicas de alguns nutrientes, inclusive de vitamina C. Mas a princípio, com uma alimentação onde tem a presença de 5 porções por dia, pelo menos, entre frutas, legumes e verduras, ou leia-se hortaliças, é uma pessoa, um paciente, enfim, que já estará mais imune, ok? A gente fala de 5 aqui no Brasil. Se a gente entrar no mérito de outros lugares do mundo, com outros programas, a gente percebe que tem lugares como a Austrália que já chegaram de 9 a 12, 9 a 12 também já colocaram na Inglaterra, né? Já ouvi outros estudos dinamarqueses com 15 ao dia, holandeses também, mas é aquela velha história de que, como a gente está teoricamente falando de uma corrida de resistência e não de velocidade, é uma questão de construção. Todos os dias colocando aqueles alimentos, aquelas verduras, aquelas hortaliças, mesmo que as pessoas não tenham um hábito comum de fazer isso com certa frequência, o fato de repetir vira um hábito, e virando um hábito vira normal, vira comum, vira possível. E aí a gente está realmente entrando num mérito de uma construção de uma imunidade capaz de manter o organismo saudável da melhor maneira possível, manter o organismo disponível para entender da melhor maneira possível os tratamentos anti-câncer, né? Assim como também entender outras possíveis doenças que vão se somar nesse processo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que alguns tratamentos, como por exemplo a quimioterapia, os nutrientes, mais uma vez, que ajudam na imunidade, competem com a questão de metabolização, de transformação, de biodisponibilidade, de excreção dessas drogas que estão sendo utilizadas com o objetivo de matar o câncer. Então, também abro aqui para o Super Lincoln agregar conhecimentos farmacêuticos, né? Um baita farmacêutico, se tiver algum outro detalhe bioquímico, né, a somar, certo? Além disso, também é muito importante a gente destacar a questão dos alimentos industrializados. Por que eu tô falando isso?
porque é super frequente na hora de fazer uma anamnese alimentar com o paciente, eu perguntar quais são os alimentos que geralmente eles estão consumindo, qual é a frequência alimentar de determinados grupos alimentares. Tem pacientes que falam para mim assim, e aí na hora do almoço eu tomo um suco. Se a gente não souber perguntar como é esse suco, ou qual é esse suco, a gente pode estar fazendo deturpações de interpretação. Vou dar um exemplo bem clássico, tá? Não foi uma nem duas vezes que os pacientes falaram para mim que tomavam suco no almoço e no jantar e ainda comiam sempre alguma coisinha de fruta no meio da manhã. E aí eu perguntei, mas o que o senhor toma? Eu tomo suco de uva no almoço e no jantar geralmente é suco de uva ou de limão. Suco de uva de limão e no meio da manhã às vezes uma cereja. Aí eu falei assim, não tá batendo, porque enfim, é exatamente isso, claro, eu vou chegar lá. E aí eu falei assim, não tá batendo, cereja. O paciente não tinha hábito de comprar cereja. Eu sou uma pessoa apaixonada por cereja, só consigo ter acesso a cereja na época do final do ano, Natal, é caríssimo, mesmo assim a gente vai ali comprando aquele saquinho, come, mas não tem acesso o tempo todo. Aí na minha cabeça veio, como é que ele come essa cereja? A cereja que ele comia era aquela em latinha, sabe? Aquela cereja marrasquina, né? Enfim, ele comia cerejas marrasquinas achando que ele estava comendo frutas. E ele falava assim, como um potinho de cereja todos os dias. Eu gosto muito. Será que essa é cereja? É cereja, né? E se sendo cereja, será que é a melhor cereja que ele pode comer? Né? Olá, Vera. Olá, Fabiana. Que bom que agora temos até mais uma mãe, a mãe da Ramayana. Que bom, duas meninas lindas comigo. Oi, Edi. Tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas. Aí aquilo eu fiquei realmente já pensando, nossa, se ele já me fala que tá comendo cereja com frequência, quase todos os dias, e que ele gosta, achei estranho. Aí ele ainda me veio assim, sabe que eu até vi, doutora, que às vezes nem é cereja, é chuchu. Depois ele chegou até a me mandar a reportagem que tinha um lugar lá em especial que era chuchu, que faziam as bolinhas e colocavam em conserva, enfim, e que efetivamente nem era cereja, às vezes era uma balinha. Então, imaginem a extrapolação de um paciente para te dizer que ele come cereja todos os dias e que cereja era essa. Naquele momento, me despertou um sinal e eu fui perguntar, e os sucos? O senhor falou que toma suco de uva e de limão. Ok, como é feito esse suco? É exatamente como a Clara falou. Eu compro geralmente o Tang. Naquele momento eu comecei a entender que talvez a pergunta que eu tinha que fazer para ele não é se ele comia frutas, é o que ele comia em relação a frutas, legumes e verduras, quanto que ele comia, como que ele comia, e que de fato eu sempre fazia isso bem especificado, por isso que eu cheguei a essa questão de duvidar. Mas quando eu fui avaliar propriamente dito, esse paciente ele comia a fruta, entre aspas, porque ele achava que ele estava comendo a cereja marrasquina de manhã, ele achava que o suco de limão do Tang era limão, ele achava que o suco de uva do Tang era suco de uva, né? Ele achava que ele comia bastante proteína, porque ele comia caldo de carne todos os dias. Aí o caldo de carne é aquele quinó. Enfim, a gente está falando aqui de uma hiperestimulação, né, alimentar baseada em alimentos ultraprocessados, extremamente industrializados, que não só não são frutas, e que aquilo me despertou um ponto, e eu preparei um material que eu tenho até hoje, que eu ainda disponibilizo quando eu percebo que esse paciente tem esse viés de entendimento, que eu falo assim, que tipo? Como assim, né? Desses tipos de frutinhas aqui, qual é esse tipo que o senhor come? Qual desses tipos que vocês, enfim, utilizam, né? Tem pacientes que falavam que, não, a proteína que eles comem é um osso, enfim, fervido, né? E de forma alguma a gente está entrando aqui no mérito de hábitos alimentares bem específicos. A gente tem gente de todos os lugares do país, que é uma felicidade para mim, e eu acho isso fantástico, eu acho
assim, fenomenal a gente entender que a gente é um país continental e que a gente tem vários hábitos diferentes. E eu não estou falando aqui de forma nenhuma contra hábitos alimentares, mas sim contra entendimentos um tanto quanto distorcidos algumas vezes, né? Então, a Clara está falando aqui, a proteína desse caldo passou longe, Denise. Também acham que o suco de caixinha, cheio de conservante, aditivo, é saudável, né? A Lari falando, vixe, sim, tem muita gente ainda acreditando que toma suco super saudável porque toma ali aquele de caixinha, toma aquele de pozinho, né? Ainda fala que é diluível, que é muito fácil, né? Tem gente que às vezes chega pra você e fala assim, mas quais são os sucos? Toma um suco super variável. E aí uma vez eu pedi pra paciente me mandar uma foto dos sucos, né? Eu falei assim, me manda uma foto dos sucos que você toma. Ela me mandou uma cartela possível dos tangues que ela tomava, e aí ela não só feliz de mandar a cartela que ela tinha de possibilidades de sucos, ela mandou dos Clydes, ela falou assim, e esses agora são os sucos sem açúcar, como se o ponto problemático fosse pura e simplesmente o açúcar, né? Enfim, não quer dizer que tá tomando um pozinho cheio de adoçante, cheio de aditivo, cheio de coisa química ali no meio da história, que tá comendo coisas saudáveis, né? Enfim, tem gente que chegava a falar pra mim que comia, sempre tinha alguma coisa de fruta no lanche, e eu perguntava, como assim? Eu sabe aqueles biscoitos recheados? Em vez de comprar o de chocolate, eu compro o de morango. E acreditava que tava morango ali no meio, entende? Então, eu não falo, não tô entrando no mérito de juízo de valor, de que às vezes o paciente pode comer o seu biscoito recheio de morango, tá? Não é esse o ponto. É entender que esse morango que tá ali não é o morango que a gente fala ali nos 5 porções de frutas, verduras e legumes por dia. Então, esse excesso de alimentos industrializados no dia a dia também depauperam, dificultam significativamente a melhor imunidade do paciente. Então, quanto menos ingestão de produtos industrializados, de produtos ultraprocessados, melhor, muito melhor, né? Assim como a gente estimula essa alimentação com frutas, legumes e verduras naturais, que vem da terra, normal, né? A gente sempre fala para preferir os alimentos orgânicos justamente para serem mais naturais, mas também aqui sempre fazendo a ressalva da questão de muitas vezes não ter disponibilidade, né? Não ter acessibilidade a esses produtos orgânicos, mas que sejam produtos, verduras, frutas que realmente sejam frutas e verduras, né? Não façam parte de produtos industrializados, né? Isso não quer dizer que a gente não pode comer um bolo de laranja. O bolo de laranja é laranja, mas é a laranja que você espremeu e botou ali. O bolo de cenoura é a cenoura que você pegou, cortou a cenoura, né? Como eu estava falando agora aqui na aula com o pessoal de nutrição. A gente tem várias maneiras de disponibilizar cardápios diferentes. E é justamente por isso que a gente vai rebolando daqui, rebolando dali, conversando com outros colegas para facilitar essa adesão, né? Não precisa só saber comer maçã assim, né, de Branca de Neve. A gente pode comer maçã de tantas maneiras diferentes. A gente pode comer maçã em suco de maçã, a gente pode comer maçã com casca, sem casca, cozida, assada, em doce, em suco, em compota, em salada de frutas, enfim. Esse é o nosso pensamento, né? Então a Denise falou aqui, coloca um caldo de feijão para dar gosto no feijão. Exato, imagina, caldo de feijão dentro do feijão, né? É uma coisa muito louca. É um temperinho meu arroz para fazer arroz. Você tá fazendo arroz? Pra que precisa do meu arroz para fazer o arroz? Enfim, se a gente faz sopa, coloca o frango para fazer a sopa e coloca o caldo de frango. Mas tá usando o frango para fazer a sopa? Pra que o caldo de frango? Enfim, né? Então, assim, muitas vezes são pequenas alterações que a gente consegue ter uma mudança significativa na imunidade do paciente quando a gente vai fazer um recordatório alimentar bem específico e vai identificando essas questões, certo? Uma outra questão que também é muito importante é a atividade física, tá? Uma atividade física regular, e aí eu não tô falando para ninguém fazer aqui maratonas nem nadar loucamente, ainda mais em uma época que a gente tá em isolamento social, mas é muito bacana que todo mundo ache uma maneira diferente de se manter ativo, porque a atividade física faz o corpo entender que tá tudo
dentro da normalidade, está gastando o que ele ingere, tem uma facilidade de equiparação, de equilíbrio ali entre o ingerido versus o gasto, e a gente pode aqui entrar em várias possibilidades. A gente pode estar falando de dançar, a gente pode estar falando de subir e descer escada, a gente pode estar falando de fazer uma limpeza mais pesada em casa, a gente pode estar falando de pular corda, e se não tiver corda, pode ser uma corda imaginária. A gente está simplesmente falando que o que se entende como uma pessoa sedentária é uma pessoa que tem menos do que 150 minutos de atividade física semanal. Se você tirar sábado e domingo, eu sempre falo com meus pacientes, tira sábado e domingo, vamos pensar de segunda a sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 150 divididos por 5, 30, meia hora por dia. Então, se a pessoa se mantiver meia hora por dia ativa fisicamente, ela vai estar, obviamente, interferindo em vários processos, inclusive na imunidade. Então, pacientes que são ativos fisicamente são pacientes mais, o que a gente chama de imunocompetentes, ou seja, tem uma imunidade mais afiada, capaz de sim proporcionar uma imunidade do corpo como um todo, do tratamento que muitas vezes diminui a questão de imunidade, então consegue colocar a imunidade ali num patamar mais alto e também, enfim, deixa o paciente mais seguro e mais forte para combater outras possíveis infecções, enfim, que podem vir. A Júlia está falando, por isso que eu gosto do meu Nordeste, cuscuz com ovo, macaxeira com charque, inhame com carne de sol, tapioca com coco fresco, isso tudo só para dar água na boca, né? Júlia falou a minha língua, ai Deus do céu, como é que eu posso fazer para fazer um teletransporte agora? Me diz. Agora só deixa eu fazer um momento de tradução, tá? Porque assim como eu tive que traduzir NPO, que é nada pela via oral daqui, para nutrição pós-operatória do sudeste para cima, macaxeira é aipim, tá? Cuscuz é uma farinha específica, bem gostosa. O charque é como se fosse carne de sol, ou aqui também às vezes eles falam a carne que a gente usa para o carreteiro. Inhame é uma hortaliça seca que eu tenho paixão, mas aqui em especial em Porto Alegre é um pouco mais difícil de achar. É um alimento também fantástico para a imunidade. A gente sabe que tem um monte de ácido fólico ali, então é uma oportunidade excelente de disponibilizar ácido fólico para o corpo, manter vários outros níveis estáveis, enfim, metabolicamente falando, fisiologicamente falando também. E coco, né? Obviamente não tem nada que consiga competir com o coco lindo que vocês têm aí, né? Carne seca, isso aí, Denise, carne seca. É que alguns lugares entendem como o charque como carne seca, e alguns lugares que falam carne seca, eles entendem como se... Porque carne seca a gente já falou porque é a carne que fica ali exposta, vai se secando aos poucos, né? Alguns lugares entendem como carne seca, aquela carne desidratada, sabe, em pó, que, enfim, vão fazendo tipo mucilagens, né, como um pozinho. Então, entendem diferente. A gente tá no país continental, quem me conhece sabe que eu gosto de traduzir tudo que a gente fala, pra gente falar todo mundo a mesma língua, né, mas fantástico. Inhame também é excelente, nas feiras tem. Isso aí. Ângela, você é aqui de Porto Alegre? Que tá falando sobre nas feiras tem? Eu pergunto porque, assim, eu sou de Porto Alegre, eu moro muito perto de uma feira, de um parque importante aqui em Porto Alegre, que chama-se Redenção, e ali efetivamente tem. Mas mesmo ali, às vezes, é difícil de encontrar, dependendo do horário, porque eles não trazem grandes quantidades, não plantam grandes quantidades, às vezes são só alguns feirantes que oferecem. Uma outra questão também importante é a gente falar sobre sono e sono revitalizante, né? Então, assim, se a gente não dormir... que bom. Então, a gente tá falando a mesma coisa, né? Bacana. O bom da polenta com feijão mexido e aipim. Ai. Tô querendo me dar água na boca, só porque eu tô desde as 7 horas falando, só bebendo água. Daí, assim, fico com mais vontade, babando. Na Feira do Bonfim, essa mesma, Kel. Essa mesma, que moro no Bonfim, bem pertinho da feira. Os sábados são todos abduzidos por ali, né? Agora não, né? Mas enfim. E tem uma feira na rua, acontece aos domingos, isso, excelente. Adoro fazer compras de feiras, né? Não só porque a gente estimula a agricultura familiar, enfim, mas
é muito bacana, né? Eu fui criada com uma feira embaixo da minha casa toda quinta-feira. Então, conhecer todos os feirantes, sou super íntima de todos eles. Eles até já deixavam sacolinhas reservadas para minha mãe, né? Então, Juedi, seu Augusto, enfim. Era fantástico. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada por feiras. Enfim, além disso, a gente também tem que entrar no mérito de que mesmo nas feiras, mesmo enfim, comprando do agricultor diretamente, todas essas questões, independentemente disso, precisam ser bem higienizados. Por que eu tô falando isso? Porque também ainda é muitas vezes enviesado esse pensamento de como é que se higieniza, né? Ainda recebo até hoje perguntas tipo, eu posso higienizar com vinagre? Não, vinagre não é para higienizar, né? Enfim, é hipoclorita, água sanitária, aqui tem um outro nome que agora não vou me lembrar. Para atingirem o seu objetivo. A Clara tá falando que o vídeo tá pausado. Me deem um ok se alguém tá conseguindo me ver. Então, me sinalizem se tá parado para todo mundo, se tá pausado para todo mundo, por favor, só para saber se tá conseguindo transmitir. Vou aproveitar para falar um oi pra Aninha, Ana Paula, que coisa boa de ter aqui também. Amiga das antigas, que coisa bem boa. A Ângela faz a feira aos domingos, que bacana, adoro uma feira. Será que tá pausado para todo mundo? Carlos Eduardo tá ali comigo. Bom, espero que o pessoal esteja. Se não, de qualquer maneira, como sempre, essa live fica salva por 24 horas ali no Mas Continua, diz a Denise. Bom, tá? Vou tentar seguir aqui, como eu tava falando, tá? Essa live vai ficar disponibilizada por 24 horas nos stories, para justamente possibilitar que vocês vejam, enfim, se por acaso perderam alguma partezinha, terem a possibilidade de verem novamente, tá? Além disso, a gente também precisa estar mais tranquila, mais relaxada, né? Relaxado, né? Enfim, viver a vida com prazer, achar um motivo para realmente ficar menos estressado. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente tá muito estressado, tá muito ansioso, tá muito irritado, com a adrenalina lá em cima, a nossa imunidade também fica alterada, né? A gente também tem alterações bioquímicas e metabólicas que alteram a nossa imunidade. Então, estar mais tranquilo aumenta a imunidade. Logo, o que a gente puder fazer para facilitar tudo isso, façamos. Tá travando ainda, Julie? Voltou para Ângela, para Fabiana tá bem, para outra Julie, enfim. Olá, Rúdia, tudo bem? Enfim. Bom, mas vai ficar ali às 24 horas, vou deixar disponível ainda para todo mundo, tá? E aí eu vou reforçando aqui mais uma vez aquilo que a gente estava falando. Imunidade é uma questão de constância, é uma questão de não adianta eu comer muito bem quando eu era pequena. A gente todos os dias tem que regar a nossa plantinha, não é? Assim como a nossa imunidade também, ela precisa ser regada todos os dias. Todos os dias a gente tem que colocar nutrientes necessários para que ela se mantenha em dia, ok, para nos oportunizar a nossa melhor imunidade. Como a gente está falando de pacientes oncológicos, pacientes com câncer, né? A gente está pensando que esses pacientes, além de terem que manter uma imunidade bacana, beleza, para o corpo normal,
deles, também tem que manter para possibilitar a continuidade de tratamentos anti-câncer que eles estão recebendo, certo? Então, esses tratamentos, para conseguirem continuar e diminuir os efeitos adversos que eles trazem com eles, né? A gente precisa estar mantendo a imunidade ok. Não travou mais, Ângela, que bom, tá ok. A Júlia falou que também tá ok. Que bom, perfeito, excelente. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que a gente precisa de um equilíbrio, a gente precisa entender isso. E para você que é nutricionista que está aqui comigo, eu acho que vale aqui a ressalva de investigar exatamente todos esses pontos na vida do paciente. Não adianta a gente falar assim, o senhor está bebendo bastante água? Tô sim, tô bebendo bastante água. O que é bastante? Quem me conhece sabe que eu devo beber uns 8, 9, 10 litros de água. Para mim, se eu tomar 2 litros de água, eu tô tomando pouca água. E se alguém me perguntar quanto de água você está tomando? Tô tomando bem pouco, assim, uns 2 litros. Talvez 2 litros seja fundamental, seja o essencial, o básico, basal para mim, entende? Então, para alguém que de repente toma 1 copo, tá tomando 3, tá tomando bastante. Então, é importante entender, né, para as nutricionistas que a gente está conversando agora, para vocês que estão me ouvindo, entender o que é. Qual é a quantidade? O que é a ingestão de água? Quanto de água o paciente está tomando? Ou o que ele entende como água? Porque às vezes ele entende que chazinho é água. Ele às vezes entende que, enfim, suquinho é água. Um chafé é água. E não é. A gente sabe que de fato não é. Assim como as frutas, mais uma vez lembrando. Fruta é fruta, não é suco de pozinho de fruta, né? Não é a geleia, enfim, cheia de açúcar, cheia de ingredientes, que a gente olha ali no rótulo e tem geleia de uva, mas acho que ela tem uns 25 ingredientes além da uva e do açúcar, né? Então, alimentos muito industrializados, obviamente, trazem consigo malefícios, inclusive, de diminuição de imunidade, né? Então, atividade física, diminuir os alimentos hiperindustrializados, enfim, um sono restabelecedor, uma atividade para efetivamente diminuir a adrenalina aí, né? E eu acho que era isso. Aqui agora tem algumas perguntas, vou conversar aqui. Água é ótima e leite é melhor que o suco, certo? Não entendi, Carlos Eduardo. A água é ótima, o leite também é ótimo, o suco também é ótimo, tudo depende da quantidade, da qualidade, da harmonia e da adequação, certo? Aqui a Pabline, né, nessa conduta você recomenda o uso de probióticos. Dependendo do paciente, sim, mas eu tento especificar bem qual é a necessidade de qual probiótico, porque a gente tem que pensar em probiótico, prebiótico, simbiótico. Então tem um monte de pontos para a gente elencar efetivamente qual deles a gente vai prescrever em qual momento, né? Mas a gente sabe que efetivamente eles mantêm uma saúde intestinal melhor, né, via de regra, e isso obviamente interfere na imunidade. A Alaine Gomes, tive adenocarcinoma de apêndice, como sempre me alimentei muito bem, fiz atividades sempre, reagi muito bem às químios, nunca fiquei doente, viu? Perfeito! Olha, Alaine, vou até fazer um print da tua tela aqui, ó, só que eu não consigo fazer. Ui, nunca consigo fazer aqui, tenho uma certa dificuldade. Mas enfim, acho muito bacana esse teu depoimento, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas paciente com câncer sempre tá imunodeprimido. Não, né? Tá aí, olha ali que bacana, um excelente depoimento. Sempre se alimentou bem, fez atividade física com frequência, conseguiu reagir muito melhor à quimioterapia. Muito provavelmente melhor do que outros pacientes que estavam ali contigo na mesma sala de química e não se alimentavam bem, né? A Denise ali falando... eu ofereço água saborizada para os pacientes que não conseguem ingerir o suficiente ao dia, estimular a ingestão hídrica. Claro, a gente teoricamente tem que estimular o máximo possível, que se não for água, que existam outras possibilidades. Claro que água H2O é o melhor que tem, mas se não conseguirmos ainda H2O, a gente então coloca flavorizada, que também de uma maneira indireta a gente está falando de
de nutrientes disponíveis também para esses pacientes. Então, a Laine Gomes também sempre faz atividades físicas, que coisa bem boa. Um corpo que é ativo fisicamente e que é bem nutrido, ele tá mais imune, com toda certeza, e ele vai aceitar, vai tolerar os tratamentos de uma maneira muito melhor do que outros. E os probióticos, né, Clara? Clara, nossa menina dos probióticos, também ajudam bastante na imunidade, mas depende muito também de cada paciente, né? Tem pacientes que não toleram tantos probióticos, não toleram também tantos prebióticos, enfim, existem uma série de ressalvas aí em relação ao tratamento também que estão fazendo, em relação a uma coisa a gente querer aumentar a imunidade de um paciente que está com uma imunidade ok ou um pouquinho baixa. Outra questão é a gente tentar aumentar uma imunidade de pacientes que já estão com essa imunidade bem baixa, enfim, com neutropenia, com questões mais significativas, e aí precisam de avaliações bem mais específicas para a gente conseguir ter a melhor prescrição. Certo? A Laine Gomes falando também de novo aqui que não teve diarreia, não teve vômito, não teve ferida na boca. Que bacana, Laine. Assim, olha, acho muito legal esse teu depoimento, porque realmente reforça o que a gente está falando, né? Uma nutrição adequada, ela já te deixa mais imunizada em todos os sentidos, facilita os tratamentos como um todo, possibilita a continuidade e, obviamente, interfere no resultado final. Né? Isso é muito, muito, muito bacana. Acho que foi um sinal, sei lá o que aconteceu. Enfim. Bom, pessoal, já estamos chegando no final da live. Então, gostaria de agradecer todo mundo que ficou comigo até aqui. Oi, Glauci, tudo bem? Vai ficar todo salvo aí a live nos stories ali por 24 horas. Convido, muito obrigada por todos que estavam aqui, até a Glaucia, que entrou um pouquinho mais tarde, mas que é a minha super companheira de terças-feiras, seja muito bem-vinda. Vai estar disponibilizado então por 24 horas, então para quem apareceu ali que travou em algum momento, alguma situação que impediu de ver a live completa, estará disponível. O propósito sempre é esse, disponibilizar o conhecimento para conseguirmos multiplicar conhecimento, né? Conseguirmos efetivamente extrapolar os nossos propósitos de ajudar as nossas pessoas, pacientes, pessoas próximas, enfim, melhorar a qualidade de vida de todo mundo, certo? Então, para quem não me segue, fica aqui o convite para seguir aqui o nutri.onco.alinkp. Todas as terças-feiras a gente tem uma live. Enfim, também gostaria de ter o retorno de vocês, né? É muito bacana as fronteiras que a gente ultrapassa com a tecnologia, mas é muito bacana também ter o retorno de vocês, tá? Então, sinta-se bem à vontade de me mandar as ideias de vocês, os assuntos que vocês gostariam de falar. Eu sempre, dentro do possível, trago todos os assuntos que me oferecem de oportunidade para a gente conversar, porque esse é o meu propósito, né? Essa é a minha missão, falar de nutrição oncológica de uma maneira tranquila, leve, possível, viável, e que todo mundo efetivamente multiplique essa informação para o melhor bem-estar de todos os pacientes que sofrem de câncer, certo? Então, também, enfim, peço que eu vou colocar depois um bloquinho no meus stories para então me compartilhar aí assuntos que tem vontade, me dar os feedbacks das lives. Se possível, indicar outras pessoas para que cada vez nosso mar de pessoas seja maior, que a gente esteja mais gente junto, consiga trocar mais ideias e amplificar nossos horizontes. Ok, pessoal? Então fica um beijo bem grande para vocês. Tem aqui, vou saber umas das últimas mensagens que eu tô recebendo. Que legal! Risos, carinhas, adoro esses corações, esses likes, como são bacanas. Essas terças-feiras são ótimas, tá amando? Que bom, Denise! Um beijo gigante pra você aí no teu calor. Ai, como eu amo o Nordeste. Sorrisão das minhas terças é grande, né, Julie? É gigante, dá pra ver até meu siso, né? Já está seguindo, Ângela, que coisa boa. Eu adoro estar bem acompanhada. E os coraçõezinhos da Clara. Então, pessoal, 9h51,
Tenha um ótimo restinho de noite, uma excelente semana e terça-feira que vem estamos juntos. Eu e você aqui no mesmo bate-canal às 9 horas da noite na terça-feira. Combinado? Um beijo bem grande e até semana que vem. Tchau, tchau!